Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Dando sequência às duas videoaulas ensinando a editar uma bateria, na primeira videoaula, eu vou deixar o link aqui em cima, eu ensinei a ajustar fase e polaridade e agora nessa segunda aula eu vou ensinar a quantizar. Quando a gente grava uma bateria com metrônomo, mesmo o baterista muito preciso, é comum ele às vezes adiantar ou atrasar um pouquinho a execução dele. Isso é normal de acontecer. Dependendo do estilo musical que você estiver editando, você não vai quantizar. Por exemplo, um jazz, uma bossa nova, não há necessidade de fazer isso. Mas músicas mais modernas, um rock, um heavy metal, um sertanejo, é comum a gente quantizar para deixar tudo muito preciso no tempo. E quantizar é exatamente isso. A gente vai cortar todas as peças da bateria para a gente ajustar todo mundo no tempo e depois administrar esses buracos que ficam entre os cortes, para não deixar ter informação duplicada, espaço vazio, não ter cliques digitais também que são gerados devido aos cortes que a gente vai gerar nos arquivos. Primeira coisa que eu vou fazer, dar o play com o metrônomo ligado, que é esse carinha aqui. Vamos ouvir e tentar identificar se está fora, se está adiantando, se está atrasando e depois a gente vem ensinando a técnica. Eu vou seguir o passo a passo de como eu faço. Primeira coisa, eu separo os trechos da bateria que eu vou quantizar, porque cada trecho vai precisar de uma marcação de grid diferente. A marcação de grid são essas linhas verticais que tem aqui na nossa área de edição. Então, por exemplo, eu tenho aqui o finalzinho, eu estou só com um trechinho pequeno da bateria, né? Se fosse a música inteira, daria muito trabalho e ia ocupar muito tempo dessa videoaula. Então separei só um trechinho curto. Mas mesmo nesse trecho, eu tenho aqui essa parte onde que o baterista faz a virada. Eu vou desligar o metrônomo por enquanto e vamos ouvir. A gente tem duas informações sonoras aqui importantes. Uma é a virada da bateria e outra é esse momento em que o baterista toca na caixa com as duas baquetas ao mesmo tempo. Se eu fizer um ajuste, uma quantização com o grid do jeito que está, eu teria essa informação aqui comprometida. Ele iria puxar todo mundo para o mesmo lugar e não ia ficar condizente com a informação sonora que o baterista executou. Então, esse trecho aqui que tem a virada para o lado direito, eu vou deixar ele separado, vou selecionar todo mundo, S para cortar, vou pressionar o M para criar uma marcação aqui, e a gente vai quantizar primeiro esse lado aqui esquerdo e depois o lado direito. Seleciona todo mundo e aperta G do seu teclado para poder agrupar todo mundo. Com isso, tudo que você fizer em um arquivo vai ser feito em todos os outros arquivos. A primeira coisa é isso. Depois a gente vai identificar a marcação do grid para essa região que a gente vai editar. Eu já deixei aqui, tem até o ícone aqui em cima, já está em 1/16, que é o que a gente vai utilizar, mas normalmente pode estar assim 1/4, 1/8. Imagina se eu fosse quantizar esse trecho com essa marcação de grid. Vamos pegar aqui um trechinho no início. Tá vendo aqui quando o baterista toca 3 vezes a caixa ali, ó, dentro dessa marcação de compasso? A gente vai cortar aqui, a gente vai cortar aqui e vamos cortar aqui também. O que ele faria com essa parte aqui, sendo que não tem uma marcação de grid para ele se guiar na quantização? Ele iria puxar provavelmente para essa marcação aqui e você estragar completamente o som. Então, de novo lá no grid, botão direito do mouse. Nesse caso aqui, 1/16 já me atende, dessa forma, pronto. Identificou o grid, que vai ser de acordo com a informação sonora que você estiver editando. Nós vamos utilizar duas ferramentas aqui. Todas as duas estão posicionadas no mesmo lugar, no menu aqui em cima. Então vamos em Item e a gente tem Item Processing, que é esse carinha aqui. A gente vai utilizar essas duas ferramentas, Dynamic Split Items e o Quantize. O Quantize, eu deixei uma tecla de atalho, que é o Q, mas ele não vem com essa tecla de atalho. O dinâmico, sim, ele vem com o D já como tecla de atalho.
Se você quiser colocar o Q como tecla de atalho, vem aqui em Action, Show Actions List, escreve Quantize, vai aparecer ele aqui, clicou, adicionar, pressiona a tecla ou os comandos que você quer e pronto. Depois é só fechar aqui e você já tem. Então a gente vai utilizar primeiro o Dynamic para identificar os transientes e cortar o arquivo. Vamos começar pelo bumbo. Selecionou, D, Dynamic Split, deixa marcada apenas essa primeira opção, Add Transients. Aqui nesse pop-up, deixa marcada essa segunda opção, porque ele vai cortar não só o arquivo do bumbo, mas todos os outros arquivos que estão agrupados. Então, deixei marcado. Dá para reparar aqui que a gente consegue fazer quantização também com Stretch Mark. Depois, em uma outra videoaula, eu posso até ensinar como fazer com Stretch Mark, mas precisa ter um certo cuidado para você não danificar a informação sonora. Então, eu vou utilizar esse padrãozão aqui, que é o Split. E aqui, eu posso estar selecionando a sensibilidade da informação. Eu vou aumentar o zoom aqui do bumbo. Reparem que ele abriu agora, habilitou duas linhas na horizontal, em paralelo. Se eu abaixar o threshold, abaixando ali os decibéis, ele começa a identificar mais os transientes e vai cortar onde eu não gostaria que cortasse. Então, como eu quero só identificar o bumbo, aqui já está legal, já consigo perceber que ele só está identificando com essas linhas pontilhadas na vertical onde que ele vai cortar. Logicamente, como eu aumentei essa linha paralela, aumentando em decibéis a sensibilidade, ele não vai pegar exatamente no início, mas não tem problema, no início do transiente aqui, tá vendo? Porque depois a gente vai conferir parte por parte. É um trabalho demorado, detalhista, mas o resultado também, se for bem feito, vale a pena. Então, fiz esses ajustes, posso fechar aqui e vou dar o split. Ele vai cortar todo mundo que estava agrupado, exatamente naquela região. Agora eu vou fazer com a caixa também. Dependendo da informação sonora da bateria que foi gravada, eu faço a quantização também pelo hi-hat, mas aqui eu não tenho, então vou fazer só com o bumbo e com a caixa. A parte de fase que eu falei na primeira videoaula é o seguinte: por que eu estou cortando todo mundo junto? Por que eu não faço só com o bumbo primeiro, depois só com a caixa, vou ajustando um por um, que seria um trabalho muito mais fácil? Lá na primeira videoaula eu falei sobre fase, que é exatamente a mesma informação sonora ser captada por diferentes microfones posicionados em diferentes locais, a diferentes distâncias da fonte sonora, e com isso a gente tem uma alteração ali. Se eu quantizar, por exemplo, esse bumbo aqui, se eu pressionar, vou clicar só nele, se eu pressionar no Alt e puxar ele dessa forma, sem eu ter agrupado todo mundo e ter cortado todo mundo junto, quando eu fizer isso, eu vou puxar só ele e eu vou tirar ele de fase com todo o resto. Mesmo que eu não tenha feito o ajuste de fase lá na primeira videoaula, que eu normalmente não faço, eu mantenho a fase em relação à captação como um todo. Se eu alterar aqui sem fizer a alteração no resto, eu vou estar alterando a fase. E no final, às vezes a bateria vai estar todo no tempo, mas em contrapartida, a informação sonora, o som da bateria vai estar todo alterado também e comprometendo o teu resultado final. Então, deixo marcado aqui. Vamos agora pressionar o 1 do teclado para trazer meu cursor aqui para o início dessa marcação. Vou clicar nesse carinha aqui e vou manter pressionado o Shift e clicar aqui no começo da informação sonora. Exatamente dessa forma para eu marcar toda essa parte da caixa. D, Dynamic Split novamente. Vamos dar um zoom para ter uma melhor visualização. Repara que aqui, ó, ele já identificou todas as informações sonoras, eu posso vir na sensibilidade. Se eu abaixar, ele vai começar a identificar um monte de transientes ali que eu não quero. Então vou ampliar até ele identificar só mesmo a caixa quando é tocada. Aqui, ó, deve ser um hi-hat, deve ser alguma outra informação, mas eu quero só a caixa. Deixa eu ver se está tudo certinho. Eu acho que está. Identificou, clica em Split e ele splitou todo mundo também, como foi feito com o bumbo. Feito isso, agora a gente vai selecionar todo mundo,
dentro dessa área que a gente está quantizando. Selecionou todo mundo? Aperta no Q para quantizar. Mantém a mesma marcação de grid aqui e deixa marcada essa primeira opção. Ele vai quantizar, ele vai trazer todo mundo para o tempo certinho. Só que seria muito bom se ele fizesse isso, tudo acabaria por aí. Agora a gente vai ter que conferir corte por corte. Por quê? Ele cria esses buracos. Ele também cria algumas informações aqui. Ele deixa, né, pelo fato de ele ter puxado, além de criar buraco, ele deixa algumas sobras de informações que a gente vai ter que eliminar. Em algumas partes ele vai juntar e vai criar um crossfade, como foi feito aqui. Então agora a gente vai vir conferindo parte por parte. Por isso que eu estou fazendo a quantização de um trecho pequeno, para o vídeo não ficar muito longo. Vou clicar aqui fora, só para desmarcar todo mundo. Quando eu agrupei tudo que eu fizer em um mesmo, que eu não tenha marcado os outros que estão agrupados, eles vão ser alterados também. Então vamos lá, com o Snap ligado, trago meu cursor para cá, no primeiro corte, vou tirar esse crossfade, puxando para cá, e vou trazer aqui para a linha do corte, tá vendo? Apareceu esse garfinho, clicar e arrastar, mas mantendo pressionado Shift, porque eu estou com o Snap ligado, senão ele não vai, ele vai puxar lá para a marcação no início. E vou trazer esse carinha para cá, até fazer um crossfade dessa forma aqui. E aqui eu vou manter pressionado o Alt, como eu fiz na primeira videoaula, e trazer a minha informação sonora ali para o tempo certinho da marcação. Repararam que ele mexeu com todo mundo. Ele mexeu só com esse trecho que está cortado. Ele não está mexendo com o resto. Então, Ctrl Z aqui. E por que fazer esse crossfade? Aqui a gente tem um corte. Se a gente não fizer o crossfade, se no momento que o cursor passar ali, ele não abaixar o volume e aumentar novamente, você vai ouvir um cliquezinho digital, é um estalozinho, que é proveniente exatamente pelo um corte do arquivo. Fazendo o crossfade dessa forma você resolve. Tem também uma ferramenta que você pode, que é chamada de Fill Gap, em que ele faz isso de forma automática. Depois que você ajustar todo mundo, seleciona todo mundo, como a gente fez para quantizar, só que aí você vai utilizar essa ferramenta, você pode deixar um atalho como o F, por exemplo, e ele vai criar nesses cortes todos um crossfade. Mas eu faço aqui na mão mesmo e funciona de bem. E agora a gente vai, corte por corte, trazer o carinha para cá, mantém pressionado Shift, vamos trazer aqui a informação um pouquinho para trás, vamos puxar isso aqui, fazer um crossfade, vamos ajustar o bumbo aqui, dessa forma, vamos agora para o próximo, esse aqui já deixou um buraco, aqui tem um trechinho de informação sonora, então tenho que limpar isso aqui, puxei, trouxe carinha, fiz ali um crossfade, Alt e arrastei. Ah, mas aqui não está certinho. Enfim, a gente tem que aceitar certas informações. Se eu tivesse feito o ajuste de fase inicialmente, isso daqui provavelmente estaria certinho no tempo, mas como eu expliquei lá no primeiro vídeo, existe alguns problemas em se fazer isso também. Então, puxou aqui, ajustou ali com crossfade, Alt e arrastou. E isso a gente vai fazer em toda a bateria. É um serviço chato? É um serviço chato. É um serviço trabalhoso? É, trabalhoso. Vale a pena ser feito? Sim, vale a pena, dependendo da circunstância que você tiver. Vale muito a pena ser feito. Trabalho de edição nem sempre é muito simples ou muito legal de ser feito, mas é o que a gente precisa fazer em alguns momentos. Então, apareceu ali o garfinho, vou puxar aqui, crossfade, Alt e ajustei. E vou fazendo isso com todo mundo. Tem uma galera que quando vai fazer, não se preocupa com fase, não se preocupa em ajustar esses cortes, administrar, né, essas falhas ali, nem administrar alguns gapzinhos de informação. A galera só mete mesmo ali, ajusta todo mundo no tempo, depois quando você vai ouvir a informação sonora tá cheio de estalo, cheio de informação duplicada, que não é legal. Porque fazer isso com pressa não rola. Isso daqui, essa informação sonora que eu estou editando, até que tá bem de boa, porque o baterista ele é bem preciso. Tem um
preciosismo aqui. Talvez, confesso que se eu estivesse editando essa música aqui, se não fosse para uma videoaula, eu não me preocuparia em fazer a quantização, não. Eu acho que eu trabalharia dessa forma aqui. Então, vamos puxar aqui, ó. A gente vai trazer até o final da informação. Se vocês quiserem fazer aquilo que eu ensinei lá no primeiro vídeo, para facilitar o trabalho de vocês na visualização, manter pressionado o Shift e a seta para cima e dar um zoom na curva, você pode também, tá vendo? Na Waveform, facilita também a visualização. Para mim tá de boa dessa forma aqui. Então, a gente vem agora para cá. Shift pressionado. Criou ali. A caixa estava muito dentro do tempo. Muito certinho. O bumbo estava saindo um pouquinho. E a gente vai corte por corte. Aqui, ó. Se eu simplesmente trouxer o carinha para cá e fizer um crossfade, certamente eu vou ter algum ruídozinho ali que não é interessante. Então, sempre se preocupe em limpar as informações sonoras que ficarem para o outro lado, para ter um trabalho direitinho, né? Aqui também, estou no compasso 4, eu acho que vai até o 6 ou 8. Ainda falta um chão. Aqui novamente. Se você puxar dessa forma aqui, você vai trazer os dois. Que talvez até sirva também, tá vendo? Dá para ser feito de boa, só que aí você tem que fazer o crossfade aqui. Se você quiser, você pode fazer assim e depois utilizar o fill gap. Vou até aproveitar e fazer o fill gap nessa região aqui, já que isso aqui é uma videoaula. Marquei só esses dois aqui. Eu não vou mostrar como instalar o fill gap, porque não é essa questão agora, mas eu já deixei o meu atalho, que é o F. Apareceu esse carinha aqui, o fill gap. Deixa zerado, eu normalmente deixo essa numeração, dou um OK. E olha o que aconteceu ali. Ele fez um crossfade nos cortes ali, tá vendo? Então é uma opção também. Aqui, ó, ele já alterou aqui também, já bagunçou um pouquinho o crossfade. Posso clicar aqui, Shift, vamos trazer um pouquinho para cá, faz o crossfade. Enfim, existe N possibilidades, certamente outras pessoas vão ter mais facilidade, vão fazer isso de uma forma mais rápida. Esse é um jeito que eu acho que dá para ser feito de boa, com uma certa agilidade. A gente fez o Dynamic Split lá no começo, através do... a gente fez o corte, utilizando o Dynamic Split. Mas se você quiser, você pode usar o Tab do seu teclado, que ele vai pulando de transiente em transiente. Tipo, eu vou clicar aqui, ó, pressionar o Tab, ele já pulou aqui para esse transiente, tá vendo? Ele já pulou ali para o outro. Você pode fazer isso também. E ir marcando 3 por 3. Também funciona. Vamos ver onde que eu estava? Acho que eu estava aqui. Aqui já tem o crossfade ali. São possibilidades. Aqui eu vou limpar todo esse trechinho aqui, ó, para não bagunçar. Trazer esse carinha para cá. O Alt. Ajustei um pouquinho ali no tempo. Eu estou ajustando um pouquinho porque a gente já fez a quantização. Então ele já trouxe todo mundo para o tempo. Mas como eu já estou aqui, e o transiente ali eu deixei um pouquinho alto, né, o Dynamic Split, então ele não pegou exatamente no início. Mas aqui é um capricho que eu estou fazendo aqui que, convenhamos, não modificaria praticamente nada. Aqui, tá pegando no início, tá vendo? Não vai interferir em nada. Como eu quantizei, já está super de boa. É só administrar mesmo esses crossfade, esse resto de informação sonora que vai ficando, tá vendo? Não precisa nem estar pressionando o Alt. A caixa também, ó. Se eu tivesse uma captação um pouquinho mais limpa, eu poderia baixar o Dynamic Split, o threshold dele, e ele pegaria ali o início do transiente mesmo, não daria trabalho nenhum para mim. E eu faço sempre com o Snap ligado, exatamente para quando eu clicar ele me posicionar o cursor exatamente no início ali na marcação do compasso, né?
Mesma coisa, puxou um pouquinho, fez o crossfade. Deixa eu voltar aqui, show. E o fato da gente ter agrupado nos possibilita não estar preocupado em estar selecionando todo mundo para estar mexendo com todo mundo junto. A gente pode só... Aqui, ó, se eu simplesmente puxasse para cá, ó, eu teria ali uma pontinha de informação sonora, tá vendo? Que não é legal acontecer. Às vezes a gente não vai nem ouvir. Aquele trechinho ali, acredito que a gente nem chegasse a ouvir, mas vamos fazer direito, né? Trazer você para cá também. E foi. Aqui já temos a marcação. Depois eu vou quantizar essa parte aqui. Depois eu até ajusto essa partezinha ali. Vamos ouvir esse trechinho com o metrônomo ligado para a gente ver. Vamos primeiro ouvir sem o metrônomo para ver se não tem nenhum cliquezinho, nenhum estalozinho, algum tipo de informação indesejada, e depois a gente liga o metrônomo. Vamos agora com o metrônomo, só para a gente ter uma ideia. Ficou bem mais interessante assim, né? E agora a gente vai fazer esse trecho aqui, que eu marquei. Deixa eu trazer meu cursor aqui para o final. Trouxe para o final demais. Então vamos lá no 1. Beleza. O 1 é a minha marcação ali. Esse trechinho aqui, vou alterar o grid exatamente para a gente atender esse carinha aqui. Então, botão direito do mouse e vamos alterar aqui para 1/32. Vamos ver. Ainda assim, eu preciso de mais um pouco. Só que o problema aqui, talvez a gente vai ter um outro problema. Não, aqui ó, tá vendo? Aqui é o início do segundo tom. Na verdade tem, né, tom e surdo. Aqui ele toca no tom, de novo no tom e no surdo. Então aqui está arriscado ele puxar para a esquerda, o que não seria o certo, ele teria que puxar aqui para a direita, com esse tipo de marcação. E aqui ele ainda ficou no meio, então ele vai dar algum errozinho ali. Nesse caso, aqui como é um trecho muito pequeno, eu vou fazer através do tab, não vou utilizar nem o Dynamic Split. Então vamos voltar aqui com a marcação em 1/16, dessa forma, deixa assim, e eu posso fazer na mão. Ó, vem aqui, já está cortado, Alt, deixa eu só o computador reagir, puxei um pouquinho aqui, ó, e vou administrar esse trechinho aqui. Não preciso fazer o Dynamic Split, nem quantizar um trecho tão pequeno desse. Vamos voltar aqui, eu posso fazer tudo na mão, dessa forma aqui. A gente pode, como os tons da bateria eu vou editar depois separadamente, nesse caso aqui, eu vou tirar toda essa informação sonora. Eu poderia até ter tirado antes de fazer a quantização, ficaria mais limpa a visualização, mas aqui eu vou fazer diferente. Reparem que eu não agrupei essa região aqui. Então eu vou clicar nos dois dessa forma aqui, pressionar no 1 para trazer a minha marcação ali, e eu só vou mover esses dois aqui, ó, para deixar bem no tempo dessa forma aqui, ó. Só eles, entendeu? E aqui o 2, a mesma coisa, eu vou cortar, Alt S para desmarcar o snap aqui, vou posicionar meu cursor, pressiona S, Alt pressionado, arrastei ali para se adequar. Agora sim, puxo um pouquinho só aqui, vamos selecionar esses dois aqui. Vamos puxar aqui, ó, um pouquinho, seleciono os dois, puxo um pouquinho, fez um crossfade e foi. Aqui também é a mesma coisa. Vamos selecionar os dois. Deixa eu trazer o cursor
exatamente para a posição certa. Pressionei o S, Alt pressionado, puxei ele aqui para o tempo certinho, selecionei os dois, puxei um pouquinho, selecionei esses dois. Tá vendo que pelo fato de eu não ter agrupado essa região, como é que fica um trabalho mais chatinho de ser feito? Mas enfim, aqui é a mesma coisa. Eu posso clicar em todo mundo, ou dispensar aqui esses dois. Então vou clicar só nos overs, nesse, deixa eu clicar com Ctrl, na caixa e no bumbo aqui. Trazer aqui para o início, deixa eu ampliar. Fazer meu cursor aqui. Pressionar o S, cortei. Alt, arrastei para o tempo. Beleza. Aqui eu vou fazer um fill gap. Selecionar esses dois, vamos fazer assim. Acho que vai dar certo. Pressionar o F de fill gap. Ok, pronto. Ele fez ali o crossfade no início. Se aqui a caixa, eu acho que se eu puxar o início da caixa para o início do compasso, não vai ficar legal. Vamos ouvir como é que está dessa forma aqui. Vamos com o metrônomo? Vamos um pouquinho antes. Eu acho que assim tá legal. Vamos só administrar os buracos que ficaram. Se ficou algum, não. Tá tudo certo. Beleza. Aqui eu acho que pelo fato do baterista tocar ao mesmo tempo, né, a caixa com duas baquetas, acho que ficou legal dessa forma. Eu acho que se eu puxar para cá, vai ficar esquisito. Vamos ouvir a bateria inteira com o metrônomo ligado para a gente concluir essa quantização. Vocês repararam que foi um trecho curto, mas mesmo assim levou um tempo para ser feito, né? Então, metrônomo ligado, play e foi. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa, quantização de bateria, um vídeo um pouco mais longo, porque é um pouco mais trabalhoso e mais complicado de ser feito também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem, deixe o seu like, se inscreve no canal. Toda semana eu estou trazendo algum vídeo novo, alguma dica, alguma técnica interessante sobre o Reaper. Espero ver vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau!